Olá, meu nome é Roselene Coutinho, eu sou formada em Economia Doméstica pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e também sou artesã, ou me descobri artesã. O ano de 2020 foi um ano atipicamente difícil, e não só para mim, como para muita gente. Né? Faz muito tempo que eu não tenho um emprego, mas eu sempre tive trabalho. Com a pandemia, os trabalhos se foram, porque eu trabalhava com alimentos na rua, né? Eu vendia feijoada, essas coisas. E fiquei sem trabalho. Como fiquei sem trabalho, também não tive dinheiro para pagar aluguel, então fui acolhida por uma família, meus móveis foram espalhados. Então não foi muito fácil. Mas o artesanato, ele se tornou uma alternativa e também um meio de passar por tudo isso sem maiores consequências. Não é? Graças a Deus, eu tenho uma casa para morar, embora não seja minha, né, seja emprestada, né, porque uma família me acolheu, mas foi no artesanato. O que me salvou, na verdade, foi uma máquina de costura. Né? Eu tinha noções de costura, mas eu não sabia costurar, e aí a internet, né, o YouTube da vida, isso ajudou muito. Então, sem trabalho, sem fonte de renda nenhuma, foi na costura, foi no artesanato que eu encontrei a saída para poder viver até hoje. Né? 2021 também não está sendo fácil, mas o artesanato entrou na minha vida como meio que como hobby. Eu já fazia algumas coisas para presentear as minhas amigas. Então era uma coisa muito sazonal, né? Presente de aniversário, Natal, Dia das Mães, essas coisas. Na pandemia, que a coisa meio que ganhou um outro rumo. Então, comecei com a confecção de máscaras para presentear. Tudo começou para presentear e se tornou uma fonte de renda. Hoje, eu confecciono, além das máscaras, touca, aventais. Aprendi a fazer blusa, inclusive essa que eu estou usando. Estou cada dia mais aprendendo. Qual o conselho que eu dou? Se é que é possível se dar um conselho num momento como esse. Primeiro, se cuidar. Essa é a primeira, é você não se permitir adoecer. Não é? Então, hoje, a gente não tem o direito de sequer de pegar uma gripe. Mas procure saber, procure identificar aquilo que você gosta de fazer. Eu nunca fui muito fã da costura, mas eu sempre gostei de trabalhar com coisas recicláveis. Não é? Ir para a costura foi uma necessidade, mas também foi um prazer. Porque eu descobri que eu também gosto desse universo. Então, você pode se reinventar. É essa a palavra que eu posso dizer. Você pode se reinventar. Então, se permita aprender, se permita ir mais além, se permita descobrir. Não aceite que ninguém diga que você não sabe fazer, que você não é capaz. Eu também escutei isso. Né? Não foi. Muita gente dizia que isso era difícil, que não ficou bom, né? Que a costura estava assim, que a costura estava assado. E eu, algumas vezes, tenho razão e eu procurar me aprimorar. A forma que as pessoas falam, às vezes, elas não são muito gentis. A gente precisa ver isso. Mas você precisa saber quem você é. A gente ainda vai passar um bom tempo, né? Porque nem todos são vacinados ainda e depois da vacina ainda a gente ainda precisa de um tempo. Mas aproveite esse momento para você aprender algo. Aproveite para você se descobrir, nem que seja como hobby, qualquer coisa que você queira fazer. Os movimentos sociais também foi importante nessa pandemia, né? Porque a gente descobre que a gente não está só. E aí vem as contribuições, as ajudas. Uma outra coisa que aconteceu em 2020 para mim, que fez toda a diferença, é que as massas, trabalhar com costura me possibilitou iniciar a construção da minha casa. Então, eu já tinha um terreno, que eu já tinha pago há muito tempo, mas nunca tive condições de construir. E em 2020, eu consegui aterrar, consegui deixar ele no ponto para construir. Vou começar, veja, a gente continua na pandemia e eu vou começar uma segunda etapa. Então, eu sempre faço vídeos, eu sempre estou inovando, e aí entra as pessoas que ajudam, que compram aquilo que eu produzo, e eu vou juntando dinheiro e vou fazer. Então, esse ano vai ser a construção da minha casa. Não é?
Quando eu digo esse ano, não é até o final do ano, não. Eu coloquei uma data para que isso aconteça. Para quem não me conhece, queira me conhecer, eu tenho Instagram e você pode ir lá para conhecer um pouco do meu trabalho. O Instagram é Criar Artesã. Só isso, viu? Criar Artesã. Você coloca lá Criar Artesã no Instagram que aparece. E um pouco do que eu estou fazendo, não é? Isso mais em relação à casa que eu vou começar a construir, e aí eu vou começar a colocar no meu Instagram pessoal, que é Rose_Oliveira. ROZI_Oliveira. Então você pode ir lá e você vasculhar um pouco da minha vida. Então procure saber o que as outras pessoas estão fazendo. Se inspire, eu me inspirei muita gente. Não deixe, não fique quieta, não. A gente precisa ficar em casa, mas a gente não precisa ficar na cama. Existe muita coisa que a gente pode se permitir aprender e fazer. Eu desejo que esse 2021 ele seja diferente de 2020 e que 2022 seja muito melhor, porque 2022 vai chegar. Um abraço a todos.